A paz do Senhor, meus queridos, boa noite. É com prazer que nós iniciamos mais esse momento de mãos dadas. E hoje nós começaremos com um assunto muito interessante. Falaremos um pouco a respeito da vida de Jesus, baseado na visão do pré-tribulacionismo, e nós estamos aqui com o nosso amigo Antonilson, professor de teologia, formado em bacharel de teologia, pós-graduado, hermenêutica, é isso mesmo, Anilson? Hermenêutica, tem mais uma formação aí, qual é mesmo? História e filosofia. História e filosofia, é um homem de Deus, um professor já há muitos anos, sempre aprendo com ele e eu tenho certeza que você também irá aprender, irá receber uma bênção de Deus. Então, estou com meu amigo Antonilson, vou deixar para que ele também faça os seus cumprimentos aí ao nosso povo abençoado que está nos assistindo. A paz do Senhor a todos, é um prazer muito grande poder estar aqui nesse momento especial, na live do meu amigo Glendson. Deus abençoe a vida de todos vocês. Esperamos que, através da palavra do Senhor, que será hoje ministrada, você possa ser abençoado. Um prazer para mim, Glendson, estar aqui com você. Prazer é meu. Antonilson é um amigo de muitos anos, Quando veio ali de Dias Dávila, nós logo formamos essa forte amizade e eu glorifico muito a Deus. Eu tenho aprendido muito com ele, nós temos andado aí, tenho ministrado e ele também é um pregador do Evangelho. Sempre quando posso eu acompanho também, sempre para ouvir, porque ouvir é importante, né, Nilson? Quando você ouve, você aprende mais do que quando você fala, né? Sempre. E nós temos que dar valor, queridos, às pessoas importantes de nossa vida. E Antonilson é um amigo que está sempre presente e eu glorifico muito a Deus pela presença dele aqui. É uma pessoa que tem a sua agenda cheia, então nós já vimos conversando há um bom tempo, pela oportunidade de ele estar aqui, trazendo uma palavra. Nós queremos, se possível for, estender esse assunto a respeito da volta de Jesus, porque nós sabemos que existem algumas linhas, Existe o pré-tribulacionista, existe o pós, existe o médio, ou o mid, como você queira colocar, e nós, se possível for, Nilson, nós iremos estender outros dias a respeito desse assunto, porque nós sabemos que hoje nós não conseguiremos destrinchar todo o assunto, toda a base bíblica a respeito desse assunto da vinda de Jesus, porque é extenso, né? Com certeza, é um assunto que não tem como falar dele por si só. Nós temos que amarrar esse mesmo assunto a outros assuntos que compreendem a essa revelação bíblica e que, portanto, precisam serem o máximo esclarecido o máximo possível. Então, de fato, falar sobre arrebatamento pré-tribulacional é falar de grande tribulação, falar de sinais da vinda de Cristo. Então, é um contexto amplo para que se possa chegar a uma síntese mais objetiva e segura dessa linha, dessa perspectiva doutrinária que é o arrebatamento pré-tribulacional. Haja visto que o ensino, o estudo para se falar sobre isso é extenso, então a gente precisa ter um cuidado para tratarmos de forma séria, de forma correta, Então nós estamos aqui para isso, tá certo? E eu acredito que você sairá abençoado e com seu conhecimento ainda muito mais apurado acerca desse assunto que é muito importante, E eu tenho certeza que Nilson irá trazer esclarecimentos aqui importantes e você não pode perder. Esse estudo, o estudo da escatologia, é um estudo muito bem-vindo nesse momento. Eu estava conversando até com o Nilson esses dias, que nós precisávamos esclarecer algumas coisas, porque tem muita gente falando muita coisa sem base bíblica, Exatamente. E isso também traz o pânico para muita gente. E hoje eu já estou vendo agora se tratar mais a respeito desse assunto escatológico da vinda de Jesus e desses períodos, Sim. Pré, pós e o meso ali que fica no meio da grande tribulação e as bases existentes, porque não é só, Nilson, você ter o conhecimento de que existem essas linhas.
O importante é você ter a base da existência dessas linhas para que você possa defender a linha que você entende ser a mais correta, não é isso? Perfeito, perfeito. E esse tipo de conhecimento nos livra dessa religiosidade, dessas visões sobrenaturais. A Bíblia mesmo diz, e o apóstolo Paulo vai dizer, em 2 Tessalonicenses, né, capítulo 2 e o verso 2, um conselho que ele dá aos irmãos da igreja lá de Tessalônica é que eles não se movam facilmente da sua firmeza, da sua fé, seja por visões, por revelações. Nós já temos uma revelação pronta, que é a palavra. Verdade. O que precisamos agora é estudá-la de maneira sistemática para que a gente não se assuste. Uma epidemia, por exemplo, como essa do coronavírus, o Covid-19, dentro da perspectiva cronológica dos sinais que se apresentam em Mateus 24, do 3 ao 7, faz parte já de um contexto profético. Isso não nos assusta. Na verdade, isso, para nós, igreja, organismo, isso nos motiva a querermos cada vez mais estarmos fiéis com o Senhor, em comunhão com Ele. Deixa eu fazer um pedido a vocês que estão nos assistindo aí. Compartilhe aí essa live, tá bom? E se você puder deixar alguma pergunta, deixa pergunta. Nós também estaremos daqui a pouco fazendo uma oração por sua vida, por sua família. Então nos ajude, compartilha para que essa live possa chegar a mais pessoas, porque eu tenho certeza que as pessoas serão edificadas aqui nessa live, nesse assunto que é muito interessante. Inclusive se falou a respeito de visões, de revelações, e nós temos ouvido muitas dessas hoje em dia. Por exemplo, nós ouvimos uma que se espalhou com mais rapidez, pelo menos no meu conhecimento, de que no dia 8, né, tudo iria o mundo iria sofrer uma escuridão total de 6 dias, né? E aí eu cheguei até a discutir esse assunto com algumas pessoas. Nós sabemos que vai existir sim um período onde o sol não dará mais a sua luz. Me parece que capítulo 6, versículo 12 de Apocalipse, que fala a respeito do 6º selo, né? Haverá sim uma grande escuridão existente, mas isso na grande tribulação, nesse período. E aí nós ouvimos sobre isso. E eu disse, bom, vamos aguardar, né? Porque a Bíblia diz que quando o profeta ele profetizar, nós precisamos sim analisar, e eu fiz isso, mas vamos aguardar porque nada melhor que o tempo, né? Então assim, queridos, é importante nós termos base bíblica para aquilo que cremos e para aquilo que ouvimos, né? Porque você só consegue fazer uma análise de algo, de uma profecia, por exemplo, se ela é antibíblica ou não, quando você tem o conhecimento, inclusive a respeito das questões escatológicas. Perfeito. E respeitar a cronologia dos fatos é fundamental. Se a pessoa está tendo uma revelação que, porventura, seja uma revelação de Deus, automaticamente nós já estamos posicionados dentro da grande tribulação. Porque esta revelação do sol perder a sua luz, a lua se transformar em cor de sangue e outros acontecimentos catastróficos que são peculiares de Mateus 24, 31 a seguir, bem como também de Apocalipse 6, que você acabou de citar, 12 a seguir, são fenômenos que se darão no percurso da grande tribulação, já no processo da grande tribulação. Então, se essa pessoa está tendo essa revelação, nós precisamos entender essa cronologia. Será que realmente já começou a grande tribulação? A pergunta é, o anticristo já se manifestou para que tais acontecimentos já estejam em decorrência cronológica? Isso é importante. Então, é por isso que nós estudamos a palavra de maneira sistemática, de maneira linear, para que a gente não fique se guiando, como já o próprio Paulo já havia falado lá a Timóteo, para a gente não se guiar por espíritos e por fábulas, né? Então, eu prefiro ficar com a revelação que já está selada, que é a palavra de Deus e que contém tudo o que nós precisamos para o nosso direcionamento de esperança em relação a eventos futuros. Isso é importante, Nilson, porque nós temos a Bíblia como regra de fé e prática, né? Então, quando você ouve uma revelação, um ensino que foge desse contexto, dessa verdade, nós temos condições de entender, né? Se vem de Deus, se vem do homem ou não. Sim. Né? Porque assim, há quem acredite que
a igreja estará no meio ali da tribulação, sofrendo todos aqueles acontecimentos que o Apocalipse ele revela. Agora, há aqueles que não entendem que é dessa forma, como eu, por exemplo, não acredito que a igreja passará por essa grande tribulação, sofrerá esses danos, né? Então, fazendo uma análise bíblica, eu consegui entender que essa revelação que foi colocada a respeito do dia 8, né, onde o sol perderia a sua luz e ficaríamos 6 dias, né, e aí a orientação era armazene a alimentação, compre cobertor, aquela coisa toda, né? E aí a gente precisa ver as coisas com os olhos espirituais, sim, mas nós precisamos também ver as coisas com os olhos críticos, no sentido de analisar de forma bíblica aquilo que está sendo pregado. Exatamente. Se é um evento, né, ainda que seja um evento contemporâneo, uma revelação como essa, onde é que eu consigo encaixar isso no processo cronológico da revelação bíblica? Que é o nosso norte, que é a nossa bússola. Essa é a grande preocupação. E nós iremos falar sobre isso, né? Sobre esse grande evento que é a vinda de Cristo, né, em arrebatar a sua igreja. E Nilson vai trazer essa palavra aqui, que será muito esclarecedora e você não pode perder. Então, peço mais uma vez, compartilhe aí, vamos mandando aí para os nossos grupos no Facebook, no WhatsApp, aos amigos em particular, aquele amigo que de repente você teve essa discussão e ele precisa ouvir um pouco a respeito disso, e nós iremos daqui a pouco estar entrando em conexão com vocês aqui. Deixa aí uma mensagem, deixa aí uma pergunta, faz aí também o seu pedido de oração, porque esse momento de mãos dadas foi criado exatamente para entrarmos nos lares, para mostrarmos a importância de colocarmos Cristo no centro, né, e deixarmos uma palavra de Deus, porque eu costumo dizer, em meio à guerra, a paz que nós temos de Cristo, ela não pode deixar de existir, porque a nossa paz não é a ausência de uma guerra exterior, né? A nossa paz não depende de problemas exteriores, os problemas estão acontecendo, mas a nossa paz precisa se manter em nós, porque Cristo é a nossa paz e Ele está em nós. Não é verdade? A certeza da esperança, baseado no texto bíblico, nos fornece essa paz. Essa segurança, né? Essa paz que provém da esperança de que nós estamos, sim, em eventos finais, com certeza. E foi-me feita uma pergunta recentemente, Glenson, sobre o fim dos tempos, se já havia chegado o fim dos tempos. Na verdade, o final dos tempos já se deu desde a morte de Cristo. Tá? Lá, desde a morte de Cristo, a perspectiva apocalíptica já se inicia. Então, o final dos tempos começou há muito tempo. Tá? Agora, é óbvio que nós estamos vivendo sinais bem mais latentes com relação a Mateus, por exemplo, 24, do versículo 3 ao 7, que fala sobre eventos em um tempo muito rápido, acontecimentos em um tempo muito rápido. O capítulo 24 de Mateus é o capítulo de revelação, né? É um capítulo que trata muito bem sobre isso, e com certeza nós estamos sim vivendo os últimos dias, com certeza os sinais estão acontecendo, e continuarão a acontecer, mas nós precisamos delimitar o tempo e o espaço, o momento de cada acontecimento, para não misturarmos, não fazermos um pirão aí, né, dos acontecimentos que a Bíblia ela nos revela. Então, de fato, os acontecimentos, os sinais dos fins dos tempos estão sim acontecendo, né? Os sinais estão sim se manifestando, mas uma coisa é os sinais, a outra coisa é a vinda de Jesus e o início da chamada grande tribulação, que é uma tribulação que vai atingir todo o mundo, todo ser humano existente na face da terra, né? Não é isso? Queridos, nós iremos fazer uma interação com vocês aqui, né? Vamos ver aqui os nossos amigos. Deixa aí um amém, tá bom? Deixa aí uma pergunta. Nós já estamos aqui com um número muito bom de participantes. Eu quero continuar saudando aqui a minha família que sempre está presente, a minha irmã Jolênis, a minha irmã Gleide, Geine, o meu irmão Gildário, a minha esposa. Deus abençoe, querida, te amo. Sempre tenho dito isso aqui. Minha amiga N. Deus abençoe, N.
Meu amigo Cláudio de Jesus, forte abraço. A Velma também está presente aqui, né? A Adriana Queiroz, Deus abençoe, Adriana. Isa Santos, Deus abençoe, forte abraço. Vai mandar aí um alô aí para o amigo que esteja acompanhando. Tem algumas pessoas aqui, o professor Glauco, o Clodoaldo lá da sede, pastor Gutenberg, tem uma série de amigos aqui. Estou vendo aqui uma grande figura aqui, o Carlos Júnior. Nosso grande amigo, esse cidadão? Pregador da palavra. Forte abraço, amigo Carlos. Deus te abençoe. Grande homem de Deus, também um grande amigo. Quando chegou em Camaçari, nós tivemos assim como você, ele também da mesma forma ali na sede. Carlos, Deus abençoe sua vida, meu amigo. É um prazer poder te chamar de amigo, viu? Nós temos aqui ainda algumas pessoas. Suzana Ribeiro, Deus abençoe a sua vida. Eli, Deus abençoe. Jeane, Deus abençoe, querida. Elias Alves, Deus abençoe. Rosinira, né? Deus abençoe. Nós temos aqui uma série de pessoas. Shirley, a paz, querida. Deus abençoe sua vida. Renildo Souza, forte abraço. Queridos, nós iremos ouvir agora um louvor com a nossa amiga Fabiana Borges. É um louvor Estou Aqui, é um lançamento, né? Nossa amiga Fabiana Borges sempre está nos ajudando, nos permitindo trazer esses louvores aqui. Enquanto esse louvor vai estar passando aí, nós vamos discutir aqui com o nosso amigo Antonilson para nós trazermos aqui os assuntos a respeito da escatologia, sobre a vinda de Jesus, o seu fundamento bíblico, Antigo, Novo Testamento. Nós estaremos discutindo um pouco a respeito desse assunto que é importante, tá bom? Curta aí um pouco, louvor com Fabiana Borges, Estou Aqui, tá bom? Deus abençoe, e nós estaremos daqui a pouco trazendo uma palavra de Deus com o nosso amigo Antonilson sobre a vinda de Jesus e os seus fundamentos bíblicos aqui. É muito importante, você não pode ficar de fora. Foi não, Manu? Deixa eu continuar aqui. Pode deixar, Manu. Vamos continuar aqui com a nossa interação. E daqui a pouco nós estaremos fazendo uma oração, Nilson. E nós estaremos também falando um pouco mais a respeito da vinda de Jesus. Mas, Nilson, antes de eu continuar aqui, deixa eu te fazer uma pergunta antes de você entrar na palavra. A questão escatológica e bíblica a respeito da vinda de Jesus. Nós temos essa base bíblica só no Novo Testamento, ou no Antigo Testamento nós também temos base para citar a respeito dessa manifestação que é a vinda de Jesus arrebatar a sua igreja? Bom, por via de regra, é interessante perceber que assuntos como esses, assuntos escatológicos, não são assuntos fáceis. Então, para que você estude assuntos como esse e você tenha êxito no seu estudo, você deve partir de sentenças simples para buscas mais complicadas. Então, você vai exatamente nos textos mais fáceis, por exemplo, os textos de Paulo. Paulo é quem mais sintetiza o assunto sobre escatologia. Paulo é quem mais vai trabalhar a perspectiva, não escatologia do ponto de vista do arrebatamento pré-tribulacional. Então, Paulo é quem mais vai sistematizar essa ideia. No Antigo Testamento existe, tá? Mas de uma forma mais camuflada. Então, é preciso que se tome cuidado com os retalhos para que possa se fazer essa coxa. É uma coxa de muitos retalhos. A princípio, dentro do estudo da escatologia, é interessante que a gente parta de textos mais fáceis, especificamente do Novo Testamento, para que se possa mergulhar no Antigo Testamento. Mas existe uma correspondência. Essa correspondência é chamada de quiasmo. O que é um quiasmo? É quando um texto do Antigo Testamento é, mais uma vez, reafirmado no Novo Testamento, apontando para um futuro, para uma perspectiva futura. É uma profecia que mantém uma certa continuidade no seu fluxo e que
portanto, precisa que se estude de maneira sistemática o percurso dessa profecia para que a gente tenha uma definição doutrinária. Nilson, e essa sistematização a respeito desse assunto, quando surgiu e quem foi o responsável pela formação sistemática desse assunto, da vinda de Jesus de forma iminente a arrebatar a igreja, né, antes da grande tribulação? Bom, aí para os pré-tribulacionistas, né, no caso a nossa denominação e muitas outras denominações pentecostais, igrejas renovadas, aderem a essa visão, tem aí uma crítica por parte dos pós-tribulacionistas. Por quê? Porque é uma doutrina nova, de uma certa forma, né? Quando eu digo doutrina, eu falo no sentido da sistematização. Então, foi sistematizada no século XVIII, 1827, por John Nelson Darwin. Foi o cara que primeiro pensou, organizou essa perspectiva doutrinária relacionada ao arrebatamento da igreja. Existem muitas críticas por ser bem recente, não ter passado pelos pais da igreja e etc. Né? Então, porém, isso não significa dizer que não tem a fundamentação necessária para pautarmos a nossa fé. Isso também não quer dizer. Então, realmente começou agora no século XVIII, o John Nelson, e depois teve uma outra pessoa que teve uma visão, e a partir daí foi sistematizando essa doutrina sobre o arrebatamento da igreja. E essa doutrina exatamente se baseia a respeito dessa vinda iminente de Jesus, né? Onde ele irá se manifestar e fazer esse arrebatamento, levando a igreja, conforme ele mesmo disse, vou para o Pai, mas retornarei, para que onde eu estiver estejais vós também. E aí nós vamos pegar aqueles textos que trazem, de fato, a informação dessa vinda iminente, aonde será muito rápido, né? Esse arrebatamento que a igreja sofrerá, né? E essa sistematização fala exatamente sobre isso, onde, na verdade, é a base para os pré, né? Sim. Ok. Não é isso mesmo? Isso. Essa informação é importante porque a gente não vai dar para a gente falar sobre isso, certo, queridos? Não vai dar para nós falarmos sobre isso, mas como eu disse aqui, nós vamos tratar em um outro momento, e aí você pode fazer essa comparação, que é importante, porque muita gente às vezes se atrapalha com aquele texto, que possivelmente você falará com muita sabedoria a respeito do capítulo 15, 52, que ele irá arrebatar a igreja no piscar de olhos, e lá em Apocalipse, quando o texto vai dizer que ele virá e todo olho irá vê-lo, mesmo aqueles que os transpassaram. Então, esses dois versículos aí, eles se convergem, mas na verdade é um com a base do pós e um outro com a base do pré, né? E aí se fortalecem essas bases de pré e pós, né? E tem também o mid ali, né? Que é entre no meio, né, da grande tribulação. Esse assunto, queridos, é muito importante, mas é extenso. Hoje nós falaremos sobre o arrebatamento, sobre essa vinda iminente, esse arrebatamento com força, né, que a igreja irá sofrer. Eu tenho certeza que Nilson irá fazer isso aí de uma forma bem esclarecedora, e você não pode perder esse ensino abençoado. Mas, Nilson, vamos fazer uma oração rapidamente aqui. E antes de fazer a oração, eu vi aqui uma pessoa muito importante na sua vida que está aqui, disse amém. Camila Farias. Meu amor, forte abraço, viu? Um beijão, meu amor. Obrigado por estar aí nos assistindo. É a esposa do nosso amigo Antonilson. Camila, Deus abençoe sua vida, obrigado por estar nos acompanhando. O Robson, o Igor, meu amigo lá de Vilas, Igor Santos, meu amigo lá de Vilas de Abrantes, o Ney Paiva, Deus abençoe as vossas vidas. Pastor Ney, da geração de adoradores. Deus abençoe, pastor. Obrigado por estar nos assistindo. Nós temos aqui a Bernadette. Irmã Bernadette do FICAM, estudante de teologia. Deus abençoe. Lucácio. De Irecê. O pessoal de Irecê aí, né? Prestigiando a live aqui do nosso amigo Glentes. Então, um prazer muito grande ter vocês aqui, viu, Lucas? Deus abençoe. Acho que Daniel deve estar aí também.
Irecê até era minha esposa, viu, Irecê? Olha que coisa Irecê boa. até era minha Tá esposa. Aproveitar em Irecê e mandar a paz pro pastor, né? Nosso amigo, Sim, tá? nosso pastor Eliakim. Eliakim. Um grande amigo, né? Um abraço para ele, transmita um abraço para ele, caso ele não esteja aí. O nosso diretor do curso teológico lá, Moisés, sempre está acompanhando aí também. Muito importante, muita gente aqui, graças a Deus, nos acompanhando. Isso é muito importante. Renilson também está aí nos acompanhando. Deus abençoe a vida de todos vocês. Nós temos aqui o Jadson Fernandes também conosco. Queridos, nós faremos aqui uma oração por sua vida. E logo depois dessa oração, nós estaremos aqui ouvindo o nosso amigo Antonilson também ministrar uma palavra de Deus a respeito desse tema que é muito importante. E se você entender o que é importante e que nós podemos fazer isso em outra sessão, deixa aí um recadinho para a gente, né, Nilson? A importância de darmos continuidade a esse assunto, né? E quem sabe a gente adentra aí um pouco mais, falando da tribulação, falando dos acontecimentos, do milênio, do final dos tempos, do grande juízo do trono branco. Quem sabe a gente vai chegando lá. Depende de você. Se você nos deixar a informação que é importante, nós continuarmos com esse assunto, nós continuaremos com certeza. Queridos, vamos fazer uma oração? Feche os seus olhos. Você estiver em sua casa, estenda suas mãos para o seu lar, coloque a sua mão no seu coração, da forma que você entender que seja melhor. Nós estamos aqui juntos porque nós acreditamos no poder da palavra, nós acreditamos no poder da oração. Então feche os seus olhos. Grande Deus e Pai, Senhor, nós pedimos neste momento, ó Pai, àqueles que estão nos assistindo ao vivo e àqueles que nos assistirão após esse momento ao vivo. Deus, quero decretar como teu filho, como teu servo, a bênção, a vitória, a cura, a libertação. Eu quero decretar, Senhor, que o Senhor possa dar a esta pessoa aquilo que ele está esperando, que ele está almejando, que ele está buscando. Deus, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Pai, eu peço, Deus, aqui junto com os meus amigos, ó Deus eterno, peço a vitória para cada um que está presente nesse recinto, que está nos assistindo ao vivo e posterior. Deus, porque o Senhor é o Deus de ontem, de hoje, de sempre. E eu sei que o Senhor é aquele que pode dar a vitória. Em nome de Jesus, receba a sua vitória em nome de Jesus. Quero também, antes de passar, Nilson, não deixar de citar o meu amigo Robson, que está aqui conosco, né? É o esposo da minha amiga Érica, já nos conhecemos há muitos anos. Hoje ele nos deu esse suporte, esse tempo chuvoso, ficamos preocupados, mas eu sempre falo, bom é ter amigos. Com certeza. Peguei o meu celular, liguei para ele, e ele não teve dois tempos, disse, fique tranquilo, eu estarei aí te dando esse apoio. Muito obrigado. Meu sobrinho Emanuel, que está aí por detrás das câmeras, nos ajudando. Esse servo abençoado. E eu glorifico muito a Deus porque eu tenho uma família, Nilson, que me apoia. Eu tenho uma família que me ajuda. Não é só a minha esposa, mas eu tenho o meu irmão, as minhas irmãs, né? A minha mãe, quando ainda em vida, né? Meus sobrinhos, sobrinhas, primos, primas. Eu tenho uma família assim que, graças a Deus, nos apoia, nos ajuda, nos auxilia em tudo o que é possível. E eu glorifico muito a Deus por essa família e que Deus possa abençoar a sua vida e possa abençoar também a sua família. Meu amigo Robson, um abraço apertado na minha amiga de infância, Érica, ao seu irmão Marcelo, ao seu irmão Didi, né, o Washington. Eu espero que um dia ele venha assistir a nossa live, tá bom? Mas, Nilson, vamos deixar uma palavra de Deus aí, tá bom? Para esse povo. Fica ligado, compartilha aí se você ainda não compartilhou, deixa aí no Face, no Instagram, no WhatsApp, compartilha, porque agora vai ser uma palavra de Deus aqui, transmitido pelo nosso amigo professor Antonilson, acerca da vinda iminente do nosso Senhor Jesus Cristo.
Pois bem, nós vamos começar falando sobre... Vamos começar com um texto bíblico, né? Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4 e o verso 17. Você pode ler aí na sua Bíblia. Acho que vai botar aqui, né? Atrás. Vamos lá. Vamos ler então. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse texto é um texto que dá base, fundamenta a perspectiva pré-tribulacional. Mas eu preciso organizar alguma coisa, o pensamento aqui, para que a gente possa seguir de maneira mais sistemática. Antes de mais nada, a Bíblia Sagrada é uma revelação progressiva de Deus. Ou seja, a Bíblia Deus não revelou tudo no Gênesis, Deus não revelou tudo no Êxodo, Deus não revelou tudo no Pentateuco, nem na parte profética. Deus foi se revelando à medida que a mentalidade ia se abrindo, até chegar na compreensão da vinda do Senhor Jesus Cristo e no início da igreja. O apóstolo que escreve a carta aos Hebreus, ele diz que antes via-se como que por uma nuvem, por uma fumaça, mas agora nós vemos com mais nitidez. Então a revelação de Deus vai cada vez mais ficando próxima de um alcance e de uma realidade, uma totalidade melhor. Então a Bíblia se constrói sobre uma revelação progressiva. Outro ponto importante para se destacar é que a Bíblia, para nós que somos defensores da visão pré-tribulacionista, a Bíblia se dá a sua revelação progressiva em dispensações. Daí vem o termo dispensacionalistas. Por que nós somos dispensacionalistas? Porque nós cremos que a Bíblia se divide em fases da história, conhecida como dispensações. Primeira dispensação da inocência, até a última dispensação que nós acreditamos que é a dispensação do milênio. Nós estamos vivendo na dispensação da graça. Ao todo, são 7 dispensações na contagem, né? Então, nós estamos vivendo em uma dispensação e estamos aguardando a chegada da última dispensação, que será a dispensação do milênio, que se dará depois do arrebatamento da igreja, depois também da grande tribulação. Bom, então nós somos dispensacionalistas. Porém, quando nós estudamos o livro do Apocalipse especificamente, faz-se necessário citar que existem 4 linhas interpretativas. Existem 7, mas existem as 4 mais importantes. Quais são elas? A linha preterista, tem a linha historicista, tem a linha idealista e a futurista. São 4 linhas. Eu queria destacar, devido ao tempo, pelo menos 2. Uma linha conhecida como preterismo, que predominou durante muito tempo na história e que também é uma linha muito defendida pelos liberais. Os liberais teológicos, os teólogos liberais, né? Se você não sabe, nós somos fundamentalistas. O que é ser fundamentalista? É tratar o texto bíblico de maneira literal e não alegórica. Existe a teologia liberal que trata o texto bíblico, em sua grande parte, né, de maneira alegórica, não real, não literal. E para isso eles se atêm, né, na interpretação do Apocalipse, a perspectiva preterista, né, ou também a perspectiva idealista. Ou seja, é símbolo por símbolo, não é real. Né? Então, essa linha preterista ela vai dar por conta de que os acontecimentos apocalípticos já aconteceram até o ano 70. Foi uma linha que se sustentou durante muito tempo. Tá? Bom, mas nós, pré-tribulacionistas, nós somos da linha futurista. Nós acreditamos que os eventos do Apocalipse não se cumpriram no ano 70. Nós acreditamos que grande parte desses eventos ainda vão se cumprir. É óbvio que muita coisa se cumpriu até o ano 70, tá? Mas, na sua grande maioria, o bojo do Apocalipse ainda está por se cumprir. Então, nós somos futuristas. Tá? Outra coisa que nós precisamos definir é que nós também somos pré-milenistas. Por quê? Porque existem os amilenistas. Quem são os amilenistas? São exatamente os teólogos da teologia liberal, que vai dizer que o milênio é apenas uma figura
de linguagem. Não será algo real. Não existirá um reino estabelecido por Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo e da igreja no milênio. Então é outra definição que faz-se necessária. E por fim, nós somos pré-tribulacionistas. Então, amarrando o pensamento, nós acreditamos que a Bíblia é uma revelação progressiva de Deus, que Deus vai se revelando ao longo da história. Nós somos dispensacionalistas, nós somos pré-milenistas, futuristas e pré-tribulacionistas. Tudo isso tentando aqui organizar o pensamento e sintetizar para que a gente siga de maneira mais saudável. Bom, dentro da perspectiva pré-tribulacionista, nós precisamos entender que existe uma separação entre igreja e Israel. Isso é fundamental para que a gente possa seguir um curso saudável de interpretação de textos bíblicos. Existem textos bíblicos que são específicos para Israel, tá? E existem textos bíblicos que são específicos para a igreja, de se tratando do arrebatamento especificamente e da grande tribulação. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, existe uma dezena de textos, como por exemplo Daniel capítulo 9, versículo 24 e 25, onde fala exclusivamente para a nação de Israel, porque a contagem das 70 semanas se dá sobre a perspectiva da nação de Israel. A reconstrução do templo que havia sido destruído no cativeiro babilônico, toda a visão de Daniel das 70 semanas se dá dentro da perspectiva em que o público-alvo é a nação de Israel. Tá? Então não são eventos especificamente para a igreja. Assim sendo, as 69 semanas que já se cumpriram, né, que se cumpriram historicamente dentro da nação de Israel, aconteceram nesse processo cronológico. E se esse processo cronológico é verdadeiro, a última semana, que corresponde à grande tribulação, não tem por que ser para a igreja. Porque é uma visão que se dá sobre a estrutura e a conjuntura de Israel, dos judeus. Isso é uma primeira percepção importante. Então, separar Israel e igreja é fundamental dentro da visão pré-tribulacionista. Existem outros textos, como Zacarias capítulo 13, que fala sobre a ira de Deus para Jacó. Zacarias 14, versículos de 1 a 4, que fala sobre o dia do Senhor que virá sobre a nação de Israel, trazendo justiça e purificação. Por quê? Porque eles negaram a Cristo. Então, a grande tribulação é um grande corretivo de Deus para a nação de Israel. Então, partindo desse pressuposto inicial, nós acreditamos a priori que a grande tribulação, e essas são as nossas defesas também, uma parte das nossas defesas, que a grande tribulação é para a nação de Israel e não para a igreja, tá? Para a nação de Israel e para os que se desviaram, para os ímpios de uma forma geral. Bom, fazendo essa primeira consideração, nós precisamos entender também que o Antigo Testamento nós não temos muitos textos falando sobre arrebatamento. Na verdade, quase nenhum. Nós vamos ter essa organização sistemática e doutrinária no Novo Testamento. É o apóstolo Paulo que vai tratar disso com mais detalhe, que vai tratar disso com mais peculiaridade. Então, o Antigo Testamento, você vai encontrar muitos textos falando sobre a segunda vinda. E aí vem outro ponto importante para nos organizarmos aqui. Precisamos nos situar. Existe uma diferença entre segunda vinda de Cristo e arrebatamento. São coisas totalmente distintas. Arrebatamento é um acontecimento que se dará para a igreja. Segunda vinda de Cristo, como o Glenson citara aqui há pouco, que está lá em Mateus 24, do 31 a seguir, onde todo olho o verá, né? E o próprio Zacarias, capítulo 14, versículo 4, quando diz que ele descerá sobre o Monte das Oliveiras, e todo olho o verá, isso é segunda vinda de Cristo, que se dará no final da grande tribulação. Para nós, o arrebatamento já aconteceu, nós não passamos pela grande tribulação e assim nós acreditamos. Então, separar a segunda vinda de arrebatamento é fundamental. Seguindo no raciocínio, eu não sei quanto tempo tem. Não, pode de novo. Qualquer coisa você dá um alô aí, porque é muita coisa. Eu espero não estar cansando você aí em casa, tá? Eu acredito que é interessante, pode ir. Bom, então, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai desenvolver a perspectiva para esse arrebatamento.
E aí vão vir vários textos importantes tratando desse arrebatamento de maneira mais clara. Mas antes de mais nada, Glentes, eu queria começar do final para o início, numa ordem ao contrário. A tribulação, nós temos vários textos, como eu já disse no Antigo Testamento, existem vários textos que falam sobre tribulação, grande tribulação. Você vai encontrar, por exemplo, em Isaías, capítulo 10 e o capítulo 11, falando especificamente para a nação de Israel, sobre uma tribulação e uma ira do Senhor para aqueles que desobedeceram aos preceitos de Deus. Mateus 24:15 vai falar sobre o dia do Senhor, sobre a nação de Israel. Você vai encontrar também o dia da ira, lá em Zacarias capítulo 13, versículo 1. Também se encontrará o dia do Senhor, que você vai ver lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2. Tá? Dia do Senhor no quesito da tribulação. Você vai encontrar também a sentença, a angústia de Jacó. Você vai encontrar lá em Daniel 9 falando sobre isso. Tá? E assim, esses textos que se arremetem à grande tribulação, todos eles, sabe, sem nenhuma exceção, se arremete à nação de Israel. Se arremete aos ímpios que negaram a Cristo. Tá? Outra coisa também que é evidente, que é uma evidência boa, é que a igreja só aparece no contexto do Apocalipse até o capítulo 4. Do capítulo 4 a seguir, nós não vemos mais aparecer a palavra eclésia, a palavra igreja. E é exatamente a partir do capítulo 4 de Apocalipse que vai começar a se dar a abertura de selos, os eventos que permeiam a ideia da grande tribulação. Então não aparece o nome igreja, é outra evidência de que a igreja não vai passar pela grande tribulação, tá? Então, assim, eu estou fazendo uma pontuação importante, né? Sobre segunda vinda, você encontra em Mateus capítulo 24, versículo 29, 30 e 31. E sobre arrebatamento, nós encontramos 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 17, o texto que lemos, e 2 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 7. Bom, agora eu queria fazer, Glentes, uma organização aqui para terminar, fechar o pensamento por hoje. É só uma breve síntese. Gente, eu espero não cansar você. É óbvio que Mateus, capítulo 24, do versículo 3 ao 7, fala sobre sinais, os sinais da vinda de Cristo. Dentre estes sinais estão pestes. Né? Você vai encontrar a palavra peste, você vai encontrar a palavra rumores de guerra. Por que eu destaco essas duas palavras dentro do texto? Porque nunca na história da humanidade nós tivemos um alarde e uma proporção tamanha como, por exemplo, essa peste do Covid. Nós tivemos outras grandes pestes que assolaram a humanidade, mas essa peste do Covid ganhou uma proporção tão grande que nos faz entender que tem muito a ver com essa perspectiva de final dos tempos, né? Princípio de dores, como está na epígrafe desse texto. Rumores de guerra. Bom, é óbvio que na história da humanidade sempre houve guerra. Sempre houveram guerras. A história da humanidade é marcada por guerras. Mas quando a gente vai para o original grego, a palavra rumor dá a ideia de um medo iminente de destruição completa. Essa é a perspectiva no grego para o rumor de guerra, que tem tudo a ver com o ambiente que nós vivemos hoje. Se houver uma guerra mundial hoje, nós não teremos mais guerra de trincheiras, guerra de tanque, guerra de metralhadora. Nós teremos guerras biológicas. Nós teremos guerras de bomba atômica com alto poder de destruição. Então, esse rumor de guerra, esse medo iminente de uma destruição terrível, tem a ver com esse texto. E tem a ver com o nosso contexto atual. É importante frisar isso, tá bom? Então, nós com certeza estamos vivendo essa etapa dos sinais predito pelo Senhor Jesus Cristo, lá no capítulo 24, 3 a 7 de Mateus. Bom, então feito essas primeiras considerações, vamos falar sobre arrebatamento agora. Eu não sei se você ainda aguenta. Ainda tem gente aí, Glenn? Tem. O pessoal ainda está aí? Tem. O pessoal está aqui. Pode, aí, né? Bom, ainda tem gente aí, eu acho que ainda dá para a gente... Eu sei que são muitas informações, gente, mas é preciso... Eu estou tentando aqui afunilar o pensamento, tá? A amplitude da ideia apocalíptica é muito forte, muito grande. Bom, sobre arrebatamento da igreja, arrebatamento pré-tribulacional, nós temos uma primeira ideia
no capítulo 14 de João, onde Jesus disse que ia preparar lugar. Versículo 1, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Né? E aí ele diz, quando eu for, voltarei outra vez para vós, para levar-vos para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Essa é uma primeira perspectiva. Né? A outra perspectiva é o próprio texto que nós lemos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, que fala sobre esse arrebatamento. Né? Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles. Com quem? No contexto, com os mortos que ressuscitarão primeiro. E nos encontraremos com o Senhor nos ares. A palavra arrebatado é uma palavra que vem do grego harpazo. A palavra harpazo tem a ideia de arpão. Né? É uma ideia de arpão. Mas no contexto etimológico quer dizer também tirada com súbito, tirada com rapidez, com violência. Então essa é a ideia da palavra harpazo no grego, que é traduzida aqui por arrebatamento nesse texto. Nós também temos um texto muito interessante e tem muito a ver com a perspectiva do Antigo Testamento, falar pouco sobre arrebatamento da igreja, falar mais sobre a segunda vinda de Cristo e falar mais sobre a tribulação especificamente para a nação de Israel, que é o texto de 1 Coríntios, capítulo 15 e o versículo de número 51 a seguir. Tá? Olha como é que Paulo faz a síntese aqui. É muito interessante isso aqui, Glenson. Por quê? Porque parece que Paulo chama a atenção para algo que não vem sendo trabalhado. Tá? Como Paulo mesmo diz em alguns momentos da sua explanação doutrinária, porque Paulo é quem mais organiza a perspectiva doutrinária da igreja, já vista que Cristo vem cumprir uma missão redentora, religar o homem a Deus. Então, Cristo não se prende a questões organizacionais, institucionais, a questão mais do corpo. É Paulo que vai dar essas distinções. Então, Paulo vai dizer algo muito sério. Olha o que ele vai dizer no versículo 51. Eu vos digo um mistério. Por que Paulo usa a palavra mistério aqui? Porque até então, no Antigo Testamento, não havia sido tratado sobre isso. Até então, pouco se falou sobre essa perspectiva. Qual é a perspectiva? Aí ele continua, nem todos iremos perecer, mas todos seremos transformados. Aí vem uma palavra importante, no versículo 52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados. Tá? Então, Paulo traz essa ideia, essa conotação. É por isso que ele escreve 1 Coríntios capítulo 11, quando ele fala sobre a ceia, 11:23, porque eu recebi do Senhor. Tem coisas que Paulo foi mais específico do que os demais apóstolos, exatamente porque ele diz ele faz essa colocação. Cristo que deu para ele, né? Cristo deu para ele revelações que não deu para os outros apóstolos. E é exatamente por isso que ele diz, olha, eu digo um mistério. Qual é o mistério? Nem todos nós morreremos, mas seremos transformados. Como? Num abrir e fechar de olhos. Na verdade, essa tradução aqui, ela não está tão precisa no original. Não seria um abrir e fechar de olhos. Seria um piscar de olhos. Corresponderia mais ou menos a 6 milésimos de segundo. Da onde vem, mais uma vez, a defesa de um arrebatamento. De um arrebatamento. Tá? Que implica na ideia de que Cristo, ao arrebatar a igreja, só quem vai ver é a igreja. O mundo não vai ver. O momento em que Cristo volta e o mundo vê é a segunda vinda no final da grande tribulação. Então, para o pessoal do pós-tribulacionismo, parabéns, você só vai ver Jesus lá no final da grande tribulação. Para nós do pré-tribulacionismo, já vamos ver no arrebatamento, num piscar de olhos. Eita, glória! Então, eu estou fazendo a defesa aqui. Quando eu falo do pós, eu também fico bastante... a gente faz com mais... a gente termina também defendendo da maneira como os textos mandam. Bom, então, do versículo 51 ao 53 de 2 Coríntios, Paulo vai falar sobre esse arrebatamento num piscar de olho, no soar da última trombeta. A trombeta vai ser o anúncio, né, que vai chamar a atenção dos salvos. Uma coisa importante na aplicação aqui é que nós não sabemos a nota dessa trombeta. Mas naquele grande dia, você que é fiel
vai entender uma nota que você nunca ouviu. Aleluia. Isso é muito forte, né? Maravilha. Então a trombeta tem uma nota e os salvos entenderão. Pois é necessário, 53, Oh, glória. que aquilo que perece se revista do que é imperecível, e o que é mortal se revista de imortalidade. Então nós vamos receber um corpo glorioso. É promessa. Assim como ele subiu e ele é, nós também seremos. Então você que sente dores, artrite, artrose, dor na coluna, sabe? Aquela lombar que não... terrível. Saiba de uma coisa, tenha uma esperança no seu coração. No soar da trombeta de Deus, num piscar de olhos, 6 milésimos de segundo, glória a Deus. Tudo isso vai acabar e você terá um corpo glorioso e não haverá mais dor. Tá bom? Aleluia. Então, eu já vou fazer aqui, não sei quanto tempo tem, Glenn, está terminando, né? Tá. Eu vou fazer só uma última consideração, que é o que está em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Gente, isso aqui é um texto muito forte. E é uma defesa que eu pretendo fazer agora, que essa aqui, Glenn, isso é muito forte, tá? Bom, lá no capítulo 4, 17, a partir do 15, Paulo vai dizer como é que é o arrebatamento, né? No soar da trombeta de Deus, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados e transformados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Tudo bem. Só que Paulo começa o capítulo 2 já de 2 a Tessalonicenses, dizendo assim, ó, irmãos, acerca da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa união com Ele, nós pedimos que não vos mudeis facilmente do vosso modo de pensar, nem fiqueis assustados por causa de espírito, palavra ou carta atribuídos indevidamente a nós, como se o dia do Senhor já estivesse bem perto. Aí ele começa dizendo no 3, ninguém vos engane de modo algum. Por isso, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Esse é forte. Então, esse texto aqui, e olha o que o versículo 5 e o 6, só para terminar. Não vos lembreis de que eu vos dizia essas coisas quando estava convosco? Olha, o que Paulo está dizendo? Na primeira carta que eu enviei para vocês, eu já expliquei. Não percam a esperança, não se movam dessa certeza de que nós vamos ser arrebatados e subiremos. Então Paulo está chamando a atenção dos apóstolos ou dos discípulos, dos irmãos das igrejas de uma forma geral. Versículo 7. Pois o mistério versículo de número 6, né? Pois agora sabeis que o que detém para que seja revelado no tempo certo. E agora sabeis para que seja revelado no tempo certo o que o detém. Bom, eu não vou entrar nesse aspecto aqui de quem é que detém a manifestação do anticristo, porque não tem tempo. Mas eu quero me ater dentro desse texto, dentro desse texto, simplesmente a palavra apostasia. No versículo de número 3, ninguém vos engane de modo algum. Por isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Gente, rotineiramente, a gente pensa que a palavra apostasia sempre vai falar sobre abandono da fé. É assim que a gente terminou aprendendo. Só que a palavra apostasia, Gleison, não é uma tradução. A palavra apostasia é uma transliteração. Atenção com relação a isso aqui. Existe interpretação, tradução e transliteração. Tradução é quando você traduz a palavra para uma outra língua. Transliteração é quando você pega uma palavra e pega sílaba por sílaba, sabe, letra por letra, e encontra uma letra correspondente na outra língua e faz a transliteração. A palavra apostasia não é tradução. A palavra apostasia é transliteração. Logo, a palavra apostasia em si só não diz o que deveria dizer para nós na nossa língua. É só uma transliteração. Então, isso é importante que você perceba. Eu não sei quanto tempo tem, Glenson. Estamos terminando, mas dá para... Tem quantos minutos, mais ou menos? Deve ter uns 5 aí. Tem uns 5 ainda? Acho que sim. Com certeza? Então deixa eu correr. Então essa palavra apostasia, Glenson, dentro do contexto judaico, era utilizada, por exemplo, ela aparece como substantivo neutro. Lá no capítulo 19 de Mateus, essa palavra
aparece ali, de maneira não explícita no texto, tá? Porque ali ela aparece como substantivo neutro, ou seja, ali ela aparece como a palavra divórcio. Ela é traduzida ali como divórcio. A palavra apostasia tem várias traduções, né? Separação, retirada, extrair. Tudo isso é significado da palavra apostasia. Então, a terceira regra de hermenêutica diz que eu preciso pegar a palavra no sentido usual e comum. Então, antes de eu tentar espiritualizar a palavra apostasia, se eu respeito a terceira regra de hermenêutica, eu pego essa palavra e vou entender ela dentro do contexto judaico. E essa palavra comumente era utilizada na separação de casamento, no divórcio. Quando dava a carta de repúdio lá, era usada a palavra apostasia, separação. Se eu pego a palavra no sentido usual e comum dentro da tradição judaica e aplico aqui a tradução desse versículo, qual seria a tradução mais oportuna? Vou fazer ela agora. Por isso não acontecerá sem que primeiro venha a separação, a retirada. Todo mundo pensa, normalmente, muita gente pensa que a apostasia aqui é a separação da fé. Não é da fé, é a retirada. Que retirada é essa, gente? Olha, eu estou fazendo aqui de maneira muito rápida, mas seria a retirada de quem? Quem é que vai ser retirado antes que se revele o homem do pecado, o filho da perdição? A igreja. Então a palavra apostasia aqui tem a ver com arrebatamento e não com perca da fé, distância da fé. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que antes que o anticristo se manifeste, mais uma defesa para o arrebatamento pré-tribulacional, vai acontecer a retirada da igreja da terra. O arrebatamento da igreja. O arrebatamento pré-tribulacional. É uma palavra abençoada, né? É uma palavra forte, que tem o seu contexto vasto, né? Quem sabe nós iremos marcar um outro dia, Nilson, para falarmos, inclusive, a respeito dessa manifestação do homem do pecado. Sim. Como se manifestará. Quem o detém. Quem o detém, né? Que são assuntos interessantes. Então, você hoje ficou aí com uma parte muito interessante e você conseguiu notar aí uma coisa importante, que é, uma coisa é o arrebatamento da igreja, lá no capítulo 15, 52, quando ele diz há um mistério, né, no soar da última trombeta, o Senhor vai arrebatar com um piscar de olhos da igreja, né? E a outra é a vinda de Jesus, a sua manifestação, além do texto, Nilson, no capítulo 24 de Mateus, nós temos também o capítulo 1, versículo 7 de Apocalipse, que ele diz, és que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até aqueles que os transpassaram, né? Então, uma coisa é arrebatamento da igreja, onde só a igreja irá presenciar, e a outra coisa é a vinda de Jesus, aí capítulo 1, versículo 7, que está fazendo menção exatamente do capítulo 19 de Apocalipse, quando fala a respeito daquele que está montado num cavalo branco, com o nome em sua coxa, né? Com a espada saindo da sua boca, com o nome na sua coxa, né? Esse que tem os pés como latão reluzente, como a sua face, né? Os olhos como chama de fogo. Então, esse sentado num cavalo branco, lá no Apocalipse capítulo 19, é exatamente a manifestação de Cristo depois da grande tribulação. Mas nós certamente falaremos um pouco mais sobre esses acontecimentos, né, Nilson? Deus irá prover um outro momento para que nós possamos nos aprofundar um pouco mais, mas foi muito interessante, né? Nós temos esse entendimento de arrebatamento e de manifestação de Jesus, né? Essas linhas do pré e do pós, e aonde estão fundamentadas, você precisa entender. E essa fundamentação é importante, porque você precisa entender o que você está crendo, para que você possa pregar. Como pregar se não entende? Você crê, mas não entende como pregar. Você, para pregar e crer, você precisa entender. Nilson, Deus abençoe sua vida. Eu quero agradecer também aqui a algumas pessoas, e nós iremos fazer uma oração contigo agora, uma oração onde nós iremos finalizar.
nesse trabalho, mas eu quero agradecer aqui ao meu amigo Dira Almeida, Deus abençoe sua vida. Vi aqui também a presença do doutor Everaldo, Deus abençoe a sua vida. O Jackson, Deus abençoe, ali de Vila de Abrantes, Pai do Senhor, e Deus abençoe, amigo. E nós temos aqui a presença de muitas outras pessoas, a todos que estiveram presentes, Deus abençoe, perdoe por não ter como citar o nome de todos, né? Mas assim eu agradeço a Deus pela presença de todos que nos assistiram no ao vivo. Continue, se for possível, faz aí o seu compartilhamento, tá bom? Eu quero agradecer a vida de todos, agradecer a vida do meu sobrinho Manuel, agradecer aqui ao meu amigo, mais uma vez, Robson, e agradecer ao meu amigo Antonilson. Deus abençoe, esse momento tem sido abençoado a cada dia e a cada instante que nós estamos aqui. Nilson, Deus abençoe, eu espero que Deus proporcione um outro momento para discorrermos acerca desse assunto que é muito interessante. Faça aí os seus agradecimentos e vamos fazer uma oração também por todos esses aí que estão nos assistindo nesse momento e aqueles que também nos assistirão posterior a esse momento ao vivo. Ok, muito obrigado por suportar a gente aí. Obrigado, Glentes, pelo convite. A gente está à disposição para futuros esclarecimentos com relação a esse assunto e as suas perspicácias. Deus abençoe sua vida, nós vamos orar. Eu quero apenas citar aqui o que está em João, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 3. Quem tem essa esperança, purifique-se a si mesmo. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por estar aqui entre amigos, Pai, participando desse momento tão especial em que a Tua palavra é ventilada. Abençoa cada um dos ouvintes, que o Senhor esteja cada dia reforçando a esperança, aumentando a esperança de que logo o Senhor voltará, esse sofrimento acabará e nós logo, logo estaremos nas mansões celestiais juntamente com o Senhor para sempre. Deus, fica conosco, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nilson, antes de finalizar, de pegar na sua mão, nesse momento de mãos dadas, eu quero também dizer a todos que nos assistem que o Nilson também tem uma live aí todo sábado, né, às 19 horas, e aí foi um bate-papo entre nós. Eu falei, Nilson, faz um pouco antes, para não ficar muito em cima e a gente ter como um divulgar Sim. o trabalho do outro, porque aqui é parceria, amizade, e ele faz uma live também todo sábado às 19 horas. Também tem o seu canal no YouTube, que trata a respeito dos ensinos da escola teológica, da escola dominical, né? Diz aí, Nilson, professor Antonilson Almeida, lá no YouTube. Se inscreve lá, ativa o sininho, dá uma força pra gente. Já está disponível o comentário da lição de amanhã, então você já pode assistir exatamente agora. Toda quarta-feira a gente solta o comentário da lição do domingo seguinte, tá bom? E a gente também, Glentes, lá no canal, está tratando sobre temas difíceis. Por exemplo, Deus se arrepende, inferno, uma série de temas muito importantes e difíceis que precisam de um esclarecimento e um subsídio. Então, se inscreve lá, ativa o sininho e você vai receber as informações lá no nosso canal. Se você puder, queridos, faça isso. Nilson é um professor habilitado, com conhecimento vasto aí, graças a Deus, e Deus tem usado esse homem de Deus. Nilson, eu vou pegar na sua mão nesse último momento. Deus abençoe. Vai passar álcool vida. Depois. Depois a gente passa álcool, tá aqui, queridos, o álcool. A máscara tá aqui também. Tá tudo direitinho, ó, tá certo? Então, se proteja, mas aqui eu vou pegar na sua mão, agradecer, Deus abençoe. Queridos, Deus abençoe a vida de todos, muito obrigado e fiquem com Deus.